Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá falar aqui sobre um tema muito importante e que precisamos refletir sobre ele. Ódio. Existe lado bom desse sentimento? A gente precisa refletir sobre isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre. Rita, seja bem-vinda. Gilana, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, fico feliz que vocês estejam aqui. Cris Tafarel, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Vamos esperar aqueles 5 minutinhos iniciais. Bruno Sedano, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e vou passar os recadinhos do começo, enquanto o pessoal vai entrando, né? Como é de praxe, toda semana a gente faz isso. Pessoal, sexta-feira vamos ter live, mais uma live. A live da virtude. Durante a semana, né, assim, a gente fala sobre a respeito de alguns comportamentos inapropriados, um pouco problemáticos para a sociedade, e na sexta-feira eu vou ficar responsável agora, né, vou colocar como fixo de falar sobre as virtudes, vai ser a live da virtude. Então, como hoje eu vou falar sobre ódio, se existe lado bom desse sentimento, por que a gente sente o tal do ódio, né? Na sexta-feira eu vou falar sobre o amor, como é que é, o que é o amor e como é que a gente pratica o tal do amor, que é sempre polêmico falar sobre, né? Quero agradecer a presença do Sérgio, quero agradecer a presença da Ivana, da professora Adriana, da minha mãe, da Dionília, sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje temos aí para refletir sobre isso, né? Ódio, vamos falar sobre ódio. Na sexta-feira a gente fala sobre virtude. E no domingo, vou antecipar, vou fazer a live da crítica. Vou falar sobre o quê? Xingar para estimular. Você já parou para pensar que de vez em quando a gente sempre quer ajudar alguém de alguma forma, a gente solta uns palavrões ali, fala uns nomes diferentes e tal. Será que xingar estimula mesmo? Como é que é isso, né? Vamos entender um pouco sobre esses temas aí. Então, esse mês de abril é o tema que nós estamos falando sobre ira, né? Como é que é a relação que a pessoa tem, que ela estabelece com relação aos objetivos que ela precisa atingir, né? E como é que ela lida isso com outra pessoa que às vezes entra no meio da história para poder atrapalhar um pouco esses objetivos, né? Então esse mês de abril todo vamos refletir sobre a ira. Então seria isso. Pessoal, vamos para a frase do dia. Eu quis voltar a fazer a frase do dia. A frase do dia é sempre legal, né? Tem uma frasinha que faz a gente pensar, né? Que são autores ali que falam alguns pensamentos interessantes, que é sempre bom, né? A frase do dia diz o seguinte, é uma frase de Érico Veríssimo que fala: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Muita gente faz, né? Fala aquela associação de amor e ódio, que andam muito juntos e tal. E o oposto do amor, ele não é o ódio, mas é a indiferença. Então, nesse ponto, a gente precisa, né, parar para pensar sobre isso. A Dionília falando: já ouvi que o ódio é apenas o amor ferido. A frase até hoje me traz grandes reflexões. Faz muito sentido. Então vamos lá, né, pessoal? Se vocês avaliam que tem alguém que precisa aprender um pouco mais sobre ódio, vou fazer um debriefing aqui sobre o que eu vou falar hoje. Se você acha que tem alguém que precisa se beneficiar sobre, convida, traz para a live. Hoje eu vou definir o que é ódio, vou falar como é que a gente expressa esse ódio, por que a gente odeia, o que realmente é digno de ódio, vou falar isso, como lidar com quem odeia e como é que eu lido com o ódio que eu sinto. São esses os tópicos que a gente vai abordar hoje. Então a live está muito show. Convido umas 10 pessoas para poder estar presente aqui nessa live de hoje. Clica no aviãozinho assim do lado, manda para essa lista que aparece aí, que o pessoal vai vindo devagarzinho. E a gente vai refletindo sobre isso, a gente vai refletindo sobre esses tópicos, que é importante, né? A gente reservar uma horinha do dia pra gente poder olhar pra gente, analisar a vida, né? Como se fosse um momento terapêutico aqui conosco, né? Então vamos lá. Pessoal, vamos definir de fato o que é o tal do ódio, primeiro de tudo. Segundo o dicionário, que eu gosto sempre de trazer conceitos, e é dali que a gente precisa entender o tal do ódio. Eu vou diferenciar isso também, viu, Ivana? É o próximo tópico, tá? Aí a gente diferencia esses dois aqui, eles têm uma diferençazinha. O ódio, ele pode significar aquela aversão intensa motivada por medo, por raiva
injúria ou alguma coisa que é digna de ódio mesmo, né? Então, a raiva, ela está dentro do ódio, só que elas não são iguais. O ódio também pode ser definido como uma aversão instintiva direcionada a alguma coisa. É uma antipatia, é uma repugnância, é aquele rancor profundo que eu sinto, que ele é duradouro, que eu sinto por alguém mesmo, né? Então, esse é o conceito que o dicionário mesmo traz. Agora, a forma com qual esse ódio é expresso, ele pode ser de duas maneiras. É quando eu faço de maneira explícita, com atitudes violentas, com atitudes agressivas, esse ódio explícito, né? E o ódio implícito. É aquela pessoa que sabe destilar veneno, aquela pessoa que te mata na unha, que tem lá aquelas características de mentira, aquelas características de dissimulação, que eu disse em lives anteriores, é só dar uma visitada lá no canal do YouTube que vocês vão descobrir, né? Essas formas veladas, essas formas sutis, elas são um pouco mais complicadas de serem percebidas logo de cara. A gente precisa de conhecer a pessoa e tudo mais, para a gente perceber que a pessoa está cultivando ou destilando ódio com relação a alguém, com pequenas atitudes ali que a gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Agora eu preciso fazer uma explicação densa, profunda sobre algumas coisas, né? Com relação a essa diferenciação que a Ivana levantou na pergunta: o que é raiva, o que é ódio? Né? Se a gente para pensar na escala evolutiva, nós, enquanto seres humanos animais, não existe raiz biológica para eu explicar o ódio, somente a raiva. A raiva, ela é uma emoção normal que todo ser humano sente diante de um contexto que existe alguém tentando atrapalhar a mim mesmo de alcançar algum objetivo. Ou quando eu vejo uma ameaça mesmo, né? De alguma maneira aí. Seja a minha integridade física, emocional, tal. Então, a raiva, ela é normal de ser sentida. Se tem alguém atrapalhando eu de alcançar algum objetivo, eu vou ficar com raiva. Tá, agora o ódio, ele envolve coisas um pouco mais profundas. Ele envolve quando eu atribuo, na minha cabeça, é uma atitude um pouco mais intelectualizada, uma atitude um pouco mais refletida, né? Que eu desenvolvo relacionado à subjetividade. Então, eu crio algumas coisas na minha cabeça e eu olho para aquilo e eu fico atribuindo intencionalidade dentro daquela pessoa, dentro daquele objeto de ódio que eu escolhi. E eu começo a criar distorções cognitivas, eu começo a criar rótulos, eu começo a criar preconceitos, cristalizando as minhas opiniões a respeito daquele objeto de ódio. Então, eu sempre vou escolher algo para ser o meu objeto de ódio, para eu direcionar para aquele objeto de ódio a minha raiva, a minha indignação, tudo de intensidade negativa que eu tenho. Só que isso passa pela minha forma de interpretação daquilo que aquele meu objeto de ódio está fazendo, dentro da intencionalidade que eu acho que aquele meu objeto de ódio tem. É uma das causas para eu entender o ódio, tá? E eu vou explicar com mais detalhes outros pormenores da sociedade pós-moderna mesmo, né? Se eu paro para atribuir essa característica ao objeto de ódio, né, de uma intencionalidade, achando que aquele objeto de ódio está tentando me prejudicar, eu invento, né, isso, eu crio uma opinião sobre. O mês passado eu falei sobre orgulho, eu cristalizo essa opinião na minha cabeça, então eu determino que eu tenho que lutar, dizimar, massacrar aquele objeto de ódio. E aí, se a gente parar para pensar, qual que é o pensamento implícito que eu estou tendo? Eu estou tendo um pensamento implícito que eu sei a intenção da outra pessoa. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Quando eu já tenho desenvolvido uma boa capacidade observatória, e eu consigo ver nas atitudes da pessoa alguma coisa. Só que às vezes eu posso estar distorcendo cognitivamente alguma coisa. E aí é que mora o perigo. Porque existem coisas que são
positivamente boas de serem objetos de ódio, né? Eu não estou condenando 100% o ódio. Eu preciso saber de que algo é realmente odioso. Existe isso é uma coisa real mesmo, existe essa capacidade, né, essa coisa que eu tenho que saber que realmente é odioso. Eu vou falar daqui um pouco. E existe algo que eu subjetivamente classifiquei como sendo algo odioso. Esse é o problema. Na vida moderna que a gente tem vivido, né, nossa sociedade intolerante, nossa sociedade Nutella mesmo, né, que a gente não aguenta nada, né, qualquer coisa a gente já está lá perdendo as estribeiras e tudo, né? O que tem acontecido? Existe um incentivo, de alguma maneira aí, de que eu não posso me sentir emocionalmente desconfortável com nada. Eu preciso ser sempre confortado dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu acho, dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu sinto, né? E aí, se porventura alguém desperta em mim algum tipo de sentimento que não é muito positivo, esse sentimento, eu classifico isso como algo sendo digno de ódio. E aí é que vai gerando uma série de problemas, porque isso é um erro grave. Imagina vocês, por exemplo, eu vou fazer uma comparação muito grotesca, mas que vocês vão entender como é que isso se aplica na vida do dia a dia, né? Imagina você, tô lá falando sobre o quê? Desconforto emocional agora é um objeto digno de ódio. Eu não posso me sentir desconfortavelmente emocionalmente falando. Eu não posso me sentir desconfortável emocionalmente, porque quem faz eu me sentir mal merece ser massacrado. Pensa nisso, guarda isso. Imagina você precisa fazer uma cirurgia. Vamos supor que é uma cirurgia lá de dente. E às vezes o dentista aplica anestesia. E no que ele aplica anestesia, a anestesia pode pegar, mas pode não pegar. Quem nunca sofreu com um processo de obturação de dente, um processo de canal, que mesmo com muita anestesia, a anestesia não pegou e você sofreu dor. Imagina você criando um ódio do seu dentista por isso. Ele está me fazendo sentir dor. Ele merece ser massacrado. E aí eu vou lá e quebro o consultório dele, jogo tudo no chão, e sabe? Aí eu crio uma situação e eu quebro tudo lá. O porquê que isso não acontece? Porque eu sei que a intenção do meu odontólogo, né, do meu dentista, não é me prejudicar, ele está me ajudando. Percebe a intencionalidade que eu atribuo ao objeto do ódio? De que ele realmente tem intenção de me prejudicar? Quando eu entro nessa dinâmica, eu começo a determinar sentenças mesmo. Aquela pessoa merece isso, merece aquilo e tal, não sei o quê. Seja bem-vindo, Rafael. O Emílio também que entrou, Vivi, Clécia, Lili, todo mundo, Carlos, obrigado pela presença. Minha tia, minha madrinha, Rosélia. E aí, olha o tanto que é engraçado, né? Por que isso não acontece? Por que eu não quebro o consultório do meu dentista? Porque eu observo e vejo, peraí, não, o que ele tem ali é intenção positiva, ele quer me ajudar. Então, eu não faço algo que é digno de uma, sei lá, catástrofe. Vamos colocar assim, ser classificado, né? Que é digno de ser classificado como uma catástrofe. Tá, agora imagina nas redes sociais. Vamos para a questão polêmica. Por que hoje em dia, nas redes sociais, existe um problema em você se expressar naquilo que você pensa? Porque quando eu estou na rede social, eu estou lá expressando o que eu penso, expressando o que eu sinto, expressando o que eu acho. Esse ato de expressar faz parte dos direitos humanos. Eu tenho o direito de expressar, é liberdade de expressão. Eu tenho o direito de me expressar nas minhas opiniões, nos meus sentimentos, nas minhas ideias. Esse ato de colocar para fora aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, me faz se sentir bem. Me faz me sentir bem, quer dizer, isso me dignifica. E quando isso acontece, eu me sinto bem. Implicitamente, eu quero a sociedade, quando ela cria, ela cultiva opiniões orgulhosas, ela quer que o outro valide essas opiniões. Ela fica na dependência que o outro vá lá e concorde, que curta, que compartilhe, papapá, que não possa discordar. E se essa opinião que eu estou manifestando é uma opinião ilógica, fora da realidade, ai de quem não concordar comigo.
Se a outra pessoa vier me contradizer numa rede social, a gente tem embates. Daí o discurso de ódio. O discurso de ódio brota dentro desse contexto. É quando eu avalio que a intenção de quem está me contradizendo é uma intenção de me prejudicar. E aí eu começo a criar um discurso de ódio. Só que, às vezes, a intenção de quem está me contradizendo é corrigir o meu pensamento, é corrigir o meu raciocínio que está equivocado. E por isso é que eu preciso saber avaliar realmente o que a pessoa está fazendo é para me prejudicar ou ela está tentando me ajudar. Cabe essa observação. Existe aquilo que é realmente odioso, existe aquilo que realmente existe uma intencionalidade de querer prejudicar, a gente percebe isso nas ações, no comportamento da pessoa, naquilo que ela solta aqui e outra ali de pensamentos, etc. Mas existe também a minha distorção cognitiva, a minha interpretação a respeito do que está acontecendo. Em rede social isso é muito comum, porque o brasileiro, em geral, está analfabeto funcional. O que significa isso? A pessoa lê alguma coisa, ela não sabe interpretar para quem que a pessoa está falando, qual que é a intenção que a pessoa está usando, qual que é o tipo de linguagem que a pessoa está querendo, onde que ela está querendo chegar, o conteúdo da mensagem, se a pessoa tem conhecimento prévio do que ela está falando ou não. As pessoas não têm mais essa noção. E isso tudo atrapalha demais o processo de relacionamento interpessoal. É aí que as iras entram. Em casamento, na família, em amizade, as pessoas não se entendem mais, né? Tudo porque eu coloquei na minha cabecinha de que eu consigo perceber. Eu tenho quase que um dom sobrenatural divino, de onisciência. Eu olho para a pessoa, eu já sei o que ela quer. Rede social, isso é fácil demais, né? A gente cai nessa armadilha muito fácil. A pessoa está falando isso porque ela quer me prejudicar. Se eu sou uma pessoa que não consigo interpretar o que o outro está dizendo, eu leio um texto de jornal, eu não sei reproduzir a mensagem do que eu acabei de ler, como é que eu vou achar que eu sei interpretar a intenção da outra pessoa a respeito do que ela comentou no meu post, por exemplo? E isso tem acontecido. Discursos políticos, eles entram sempre dentro dessa seara, sempre. Tudo bem que existe lá um pormenor aí de disputa de poder, que realmente quando entra dentro disso, as pessoas tendem a querer destruir o outro mesmo, a intencionalidade do prejuízo é real e tal, mas isso também é muito comum de acontecer, certo? Porém, eu preciso entender o seguinte: se eu estou numa sociedade que eu vejo que é democrática, né? A gente está sob o regime democrático, eu tenho o direito de manifestar minhas opiniões? Tenho. O outro também tem o direito de manifestar as minhas opiniões, desde que ele não viole os meus direitos humanos básicos. Ele pode manifestar opiniões. Se ele tem algum tipo de problema subjetivo com a minha existência, isso é coisa dele. Ele tem que resolver. Só que a opinião de falar assim, peraí, eu tenho uma informação que contradiz o que você acabou de me dizer. Eu sei que isso está acontecendo. E você afirmou aquilo. Como é que é isso? Isso é uma informação de contradição, né? Estou contradizendo alguém que me deu uma informação. Normal. Só que a pessoa muito dodói, quando ouve alguém contradizendo, ela vai achar que isso é um ataque pessoal. Porque, óbvio, né? Você ser corrigido no pensamento denota, fica subentendido que você estava desatualizado, você não perguntou, você não foi atrás da informação, etc. Porém, isso é uma oportunidade que eu tenho de aprender com o outro. E as pessoas iradas, as pessoas odiosas, elas não aprendem nunca com ninguém. Elas só sabem odiar. Né? A oportunidade de crescer intelectualmente, como ser humano, como pessoa, etc., não acontece, né? E a pessoa fica presa numa odiosidade ali gratuita, desnecessária, né? E eu preciso entender uma coisa. Como eu falei mês passado sobre a humildade, o que eu tenho que entender? De que eu tenho que ser humilde para reconhecer, isso é difícil, para reconhecer que a minha opinião não é a única verdadeira. Eu tenho que reconhecer isso.
Porque quando eu vejo que a minha opinião não é a única verdadeira, tudo que eu falei anteriormente, ele já dá meio que uma reestruturada sozinho. Se eu sei que o outro está falando pode ser mais verdade do que eu estou vendo, do que eu estou falando, porque o outro também tem um ponto de vista que pode ser considerado, se eu fizer os devidos filtros sobre quem está dizendo, mesmo quem tem intenção de atacar, de destruir, ele traz informação. As pessoas sempre trazem informação. Então tem que saber filtrar, eu tenho que saber observar o que o outro está dizendo. O conteúdo, garimpa o conteúdo daquilo que está sendo dito. É uma crítica? Tem um fio de cabelo de uma opinião, de uma ideia contida ali dentro? Tem. Então peraí, deixa eu pegar isso aqui e ver se é isso mesmo, né? Numa boa, né? Só que hoje em dia existe um incentivo a quê? Se a pessoa te deixa desconfortável emocionalmente porque ela está contradizendo o que você está dizendo e você está passando uma vergonha e ninguém gosta de sentir vergonha, por esse desconforto emocional o outro merece ser massacrado. Aí a pessoa vai lá e bate com força. Isso não é algo digno realmente de ódio, tá? Existe aquilo que é objeto de ódio de fato. E eu tenho que saber pensar aquilo que é odioso de verdade. Porque eu crio critérios. Um ser humano é digno de ódio? Depende. Depende do que esse ser humano faz, né? Depende do que ele fez ou depende do que ele faz. Então, como o ódio envolve elemento intelectual, elemento cultural, eu preciso saber observar dentro de mim mesmo quais são as determinações subjetivas que eu escolhi para classificar o que isso é algo, o que isso é digno de ódio. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de coisas que são benéficas, a gente colhe frutos disso, desde que com bom senso, mas que algumas pessoas odeiam, simplesmente. Animal de estimação, cachorro, gato, sei lá, cachorro e gato, que é o que a gente mais, né, vive. Cachorro e gato. Tem gente que escolhe cachorro e gato para ser objeto de ódio. Isso é objeto de ódio? Não. Um cachorro doméstico ali e tal, né? Enfim, que não tenha nenhuma doença, tal, ele não é objeto de ódio. Não é. Não faz nada pra você. Claro que ele só vai gastar um pouquinho ali porque vai precisar de comer, tal, mas não é objeto de ódio. Crianças, por exemplo. Crianças lá, recém-nascida, pequenininha. É objeto de ódio? Não é. Só que por que uma criança vira objeto de ódio? Porque, por exemplo, uma mãe que abandona uma criança, que maltrata uma criança, está tornando aquela criança objeto de ódio por quê? Componente subjetivo. Subjetivamente, aquela mãe está transformando aquela criança em algo odioso, sendo que ela não é. Por conta, talvez, de um histórico de vida, de uma raiva que ela cultiva, talvez, do pai da criança. Enfim, seja lá o motivo, a mãe deposita naquela criança um objeto de ódio que não existe, né? A mesma coisa, idosos, por exemplo, idosos mesmo, velhinhos lá, enfim, é objeto de ódio? Não é. Deus, por exemplo, para quem acredita, Deus é objeto de ódio? Não é. Mas tem gente que odeia. Fazer o bem ao próximo é objeto de ódio? Não, mas tem parcelas da sociedade que odeia isso. Fazer bem ao próximo, ajudar o outro, né? Enfim, vamos para valores agora. Quem cultiva valor de fidelidade, por exemplo, tem gente que odeia esse tipo de gente, quer massacrar, quer atacar, incentiva a pessoa a não ser fiel ao casamento, por exemplo, sei lá, qualquer coisa assim, né? O contrário também acontece. Quem é infiel, tem gente que, né? Isso aí traz prejuízo, pode ser um objeto de ódio, pode ser um objeto de ódio, né? Então assim, isso aí existe um componente subjetivo, que a pessoa ela pode transformar algo no objeto de ódio sem ser objeto de ódio. Só que também existe aquilo que de fato é merecedor de ódio, né? O que você acha que poderia ser algo considerado merecedor de ódio mesmo, né? Alguém que incentiva a miséria é uma pessoa que merece o ódio, porque com esse tipo de ódio a gente combate.
É um tipo de ódio que move o ser humano a combater a exploração, a combater a quem tira, né, a miséria de um país, de uma população, o crime, né, essas coisas nesse sentido, e etc. Né? Se a gente observa o que realmente traz prejuízo de verdade na vida de um ser humano, isso pode ser merecedor de ódio. E eu posso direcionar o meu objeto de ódio para aquilo. Né? E aí, estão aí falando a inveja, o mal, né, que a Francisca denominou o diabo, né? A gente pode ampliar isso bastante, né? O mal, tudo aquilo que representa o mal pode ser objeto de ódio, né? Eu tenho uma frase minha que eu criei, ela é particular minha. Eu falo assim: Deus é o sumo, eu acredito em Deus, né? Deus é o sumo bem, portanto, seja do bem, lute agressivamente contra o mal e o resto é consequência. Né? Então, nesse ponto aí, relacionamento abusivo, isso é um objeto de ódio. Tá vendo? É um ódio que salva. Até que ponto existe um benefício dentro do ódio? Nesses exemplos, nesses casos, quando a pessoa reage para sair de uma circunstância que está literalmente matando a pessoa, se não for literalmente, pelo menos emocionalmente, né? E algumas pessoas podem afirmar, mas o ódio é um mecanismo de defesa? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Pode ser um mecanismo de defesa igual no exemplo da Cíntia, né? Que aquilo que ela está manifestando como algo dentro do objeto de ódio ajudou, salvou a vida dela. Poderia ter causado uma tragédia, né? Mas ajudou, salvou a vida dela. Então, nem sempre é um mecanismo de defesa, mas pode ser. O ódio pode funcionar como um mecanismo de defesa, sim, com certeza absoluta. Então, vamos lá. Dentro daquilo que você percebe que... Vamos fazer uma reflexão aqui juntos agora. Vamos observar. O que você precisa perceber? O que mantém sua vida? Quais são as coisas que você percebe que precisam de manutenção da vida? Né? Por exemplo, no seu aspecto físico, né, financeiro, material, aí tá dizendo, né? O que é afetivamente falando que te mantém na vida? O que mantém sua vida intelectual? O que mantém sua vida social? O que mantém sua vida espiritual? Quais são os vírus né, que às vezes atrapalha a sua vida de alcançar esse equilíbrio e que talvez possa estar merecendo um pouquinho de ódio para você sair dessa dinâmica de prejuízo na sua própria vida? Né? Eu preciso parar, pensar, raciocinar, né, de forma lógica e dedutiva. Gulliver, eu não sei dizer, não sei o que está me atrapalhando, eu não sei o que está me atrapalhando assim no aspecto, sei lá, de manutenção do meu equilíbrio, do meu bem-estar, tal. Estou com dificuldade para identificar. Não tem problema. Observe pessoas. Veja quem já passou por situações difíceis e aprenda com esses exemplos, né? Aprenda com esses exemplos, exatamente, né? A vida espiritual tem que estar em dia com Deus, tal. Igual, existe sim, pode escrever aí, Julião, né? Julião, escreve aí qual que é a sua opinião. Então, se eu estou vendo alguém se prejudicar porque está num relacionamento abusivo, e eu sei ali mais ou menos, eu peguei uma informação aqui, vi um vídeo aqui, conversei com não sei quem ali, tal, e eu tô vendo, tô reconhecendo os sinais disso em algo próximo a mim. Eu preciso parar para pensar, peraí, eu tenho que fazer força contra isso, eu tenho que odiar isso aqui. Eu não posso cair na ilusão de acreditar qualquer coisa, que eu vou ser um salvador da humanidade, da pátria, etc, né? Eu preciso entender que aquilo pode me trazer um prejuízo. E eu tenho que sair disso com pressa. Senão, eu vou sofrer as consequências disso. Eu tenho que ter bom senso, um raciocínio um pouco lógico nesse sentido, né? Sabe aquela história de já vi esse filme, né? Que é um ditado popular antigo, mas que faz um baita de um sentido? É isso aí, né? Então eu tenho que entender. Agora, se eu estou sendo conivente com algo que realmente é digno de ódio, eu estou participando disso, por exemplo, a gente vê na televisão, sei lá, alguém que te pede para fazer parte de alguma coisa relacionada a um crime, por exemplo,
Né? Como é que é isso? Né? Crime mesmo, assim, de uma coisa que vai prejudicar o outro gravemente. Uma pessoa ali, seja fisicamente, produzir uma ferida, uma doença, sei lá o que. Né? Uma coisa séria mesmo, de verdade. Se eu estou sendo conivente com isso, eu preciso repensar essa dinâmica. Não é por aí meu caminho. Né? Falta de amor ao próximo, de cuidar do próximo, essas coisas. Então eu tenho que pensar. Tem coisa que merece o meu ódio, tem coisa que merece eu não compactuar com isso. E eu preciso saber separar isso dentro de mim, olhar para dentro de mim, olhar para mim mesmo, entrar em contato com isso e fazer essa faxina dentro de mim. Então nesse ponto, vamos lá. Como é que eu lido com quem odeia alguma coisa? Se eu já fui objeto desse ódio, se alguém odeia alguma coisa que não é digno de ódio. Como é que é isso? Vamos supor que você já viu alguém reproduzir um cativeiro, sei lá, cativeiro não, um modelo opressor mesmo, né, de tirania, de maltrato a crianças. Um filho passa fome, é torturado, apanha todo dia, né? E aí a pessoa está lá colocando esse outro alguém como objeto do ódio dele. E você convive com essa pessoa. Como é que você lida com alguém que, né, odeia o que não merece ser odiado? Primeiro ponto, você tem que descobrir quem é essa pessoa. Observar ela. Observação é sempre uma fonte genial de descobertas. Observa a pessoa. Pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Pensamentos, palavras, atitudes e omissões. Observa essa pessoa. Veja o que ela está fazendo. Haja com sabedoria. Saiba listar as vantagens e as desvantagens de você se manter perto dessa pessoa ou permitir com que ela perpetue a atitude dela. Porque se ela estiver fazendo algo que vai contra a integridade física de alguém, emocional, intelectual, afetiva ou social, você tem que criar uma forma de interromper isso. Como cidadão, eu preciso não perpetuar aquilo que degrada o ser humano. E a ira pode ser usada para isso. É uma ira santa, entre aspas, né? Eu preciso saber levantar as vantagens e as desvantagens de eu me envolver com isso, porque às vezes é igual o exemplo do dentista. Se você parar para pensar na dor, você não deixa o dentista aplicar anestesia, não deixa o dentista fazer canal em você. Você não deixa o dentista fazer nada. Mas o que faz você se envolver no tratamento e finalizar o processo com o dentista? Você está visualizando a vantagem. Mesmo que você não veja com os olhos ainda, está na sua imaginação. Mas ali dentro você já viu. Isso vai fazer você se engajar. Isso vai fazer você manter o seu tratamento até o fim. Com atitudes é a mesma coisa. Se alguém está fazendo algo com outra pessoa e você está vendo que aquilo não é digno de ódio, você tem que fazer alguma coisa. Se for algo muito grave, uma denúncia, alguma coisa nesse sentido, se não for, você tem que agir e ver. Pensar, vale a pena conversar com a pessoa? Ela é aberta ao diálogo? Ela sabe conversar? Ou ela é intolerante, ela é intransigente, ela é aquele cachorro que late, mas não morde? Se a pessoa ela tiver algumas atitudes que a gente sabe que ela só faz barulho, mas ela não, né, segue adiante com aquilo, eu preciso me envolver, eu preciso entrar no embate ali. Peraí, vamos mudar essa dinâmica aqui. A coisa está errada, tem que ser denunciada e tem que mudar. Né? Agora, quando eu vejo que existe um risco à minha integridade, outra pessoa é extremamente intransigente mesmo aos níveis graves da palavra, eu preciso repensar e envolver as autoridades competentes que dão conta desse tipo de pessoa, porque existe uma instituição na sociedade designada para isso, e eu tenho que acioná-la para poder dar conta disso, mesmo que seja Brasil, tá, gente? Mesmo que seja nesse contexto nosso aqui, eu preciso fazer a minha parte como cidadão, agir com sabedoria, tá?
Agora, se eu fui o objeto do ódio, se alguém me tratou de uma maneira odiosa, sendo que eu não fiz nada para ser objeto desse ódio, né? Não tive nada de prejuízo, nada nesse sentido. Eu preciso entender que esse objeto que o outro colocou, né, como eu sendo algo digno de ódio, eu tenho que ressignificar e eu tenho que ter convicção, segurança na minha cabeça, dentro do meu interior, que eu não sou essa pessoa digna de ódio. É o primeiro ponto, porque senão eu pego para mim o ódio que é do outro e eu fico achando que eu sou realmente digno de ódio. E eu não sou. Segundo, eu não tenho que direcionar para essa outra pessoa o meu contra-ódio, vamos colocar assim. Deixa a pessoa sentir o ódio sozinha, sabe? Afasta da pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa tóxica, ela vai atrapalhar sua vida, ela vai atrapalhar seus relacionamentos, sim, porque ela quer escolher você como objeto do ódio, e ressignifica isso dentro de você. Não absorva para si mesmo o que essa pessoa transmite de mensagens por ela te odiar tanto, porque é tudo mensagem subjetiva, mensagem com distorções cognitivas, mensagens mentirosas, mensagens equivocadas, que isso é tudo dela, não é nada você, não é nada de você, nada, nada, nada. Haja com sabedoria e, se for possível, saia da convivência com essa pessoa. Ela não merece estar na sua presença. Você não merece, né, estar na presença dessa pessoa, porque você não é um objeto de ódio, né? Não é um objeto de ódio. Então tem isso. Agora, quando eu sinto ódio, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que entender dessa reflexão, dessa live toda que eu fiz hoje, né? Que eu preciso ter uma capacidade de autoobservação desenvolvida. Se eu não tenho, eu preciso buscar. Olhar para dentro de mim mesmo, observar o que eu faço, os efeitos daquilo que eu produzo, das minhas atitudes no outro, os efeitos das atitudes do outro em mim. Eu preciso ter esse processo de autoobservação desenvolvido o tempo todo, para que essa minha autoobservação saiba balizar, saiba guiar a minha relação com o próximo. Se eu estou sentindo ódio de alguém, ódio de alguma coisa, eu tenho que saber e identificar, como se eu estivesse fazendo um mapa mesmo, o que eu estou nomeando naquela pessoa como sendo algo digno de ódio. É ódio realmente mesmo que eu tenho que sentir da pessoa ou do comportamento dela, né? O que a pessoa fez é realmente digno de ódio? É. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar uma decisão. A pessoa me agrediu fisicamente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair da convivência com essa pessoa. A outra pessoa me traiu. Tá, ela tem... Ela é digna de ódio? Diante dos meus valores, pode ser. Traição, ela sempre traz problemas, sempre tem problemas, né? Sempre tem consequência. Era uma coisa combinada entre nós existir a traição? Não era. Então, isso é digno de ódio? É um valor que eu tenho que repudiar? É. Só que a pessoa, eu não preciso sentir ódio dela. Eu tenho que somente cortar a convivência com essa pessoa. Saia de perto dela. Se eu fico nutrindo ódio por alguém, eu vou fazer o quê? Tomar um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Entende? Aí a hora que cabe o perdão. Eu já fiz uma live sobre perdão. Eu preciso entender de que o outro não correspondendo à minha expectativa é um direito que ela tem. Tá lá na lista dos direitos humanos. Falei sobre isso domingo? Sei lá que dia que foi. Falei aí. Ela tem esse direito. Só que esbarrou no meu direito. Então, era um valor que a gente tinha combinado, mas a pessoa escolheu quebrar esse valor. O que eu vou fazer? Tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão com relação a isso. Então, me observei, eu preciso racionalizar o que eu estou vivendo e falar assim, peraí, mas eu tenho que autorizar a outra pessoa a ser o que ela quer, fazer o que ela quiser. Porque o ódio também tem a ver com as regras que eu crio e que eu dou para o outro seguir sem que ele saiba. Eu não comuniquei para o outro. E eu sinto ódio da pessoa, por quê? Porque ela está fazendo algo que eu acho que é certo. Só que às vezes para outra pessoa não é. Ela acha que o que ela está fazendo é que é o certo. Só que eu não comuniquei.
Olha, você não pode fazer isso. Vamos combinar e tal, não sei o quê, porque isso me traz prejuízo, eu me sinto mal, papapá, papapá, papapá. Não foi nada conversado. A outra pessoa vai seguir a cabeça dela, ela acha que tá tudo bem. Você não falou nada para ela, você sentenciou, obrigou, impôs na sua cabeça que a outra pessoa não pode alguma coisa, ela faz, você fica com ódio dela por isso, porque você tem tanta raiva, tanto repúdio a esse tipo de atitude que a pessoa está cometendo, que você deposita na pessoa o ódio que você está sentindo porque ela fez. Está contido no comportamento da outra pessoa a atitude que você condena. Daí ela vira objeto de ódio. E o direito da pessoa fazer o que ela quiser, desde que não seja crime? Entende? Então, peraí, conversa, dialoga. Ah, mas é óbvio que ela não pode fazer tal coisa. Beleza. Pode até ser óbvio para você, mas para o outro às vezes não é. O outro segue o esquema dele. Ele não teve a mesma educação que você, ele não teve a mesma visão de vida que você tem. O outro vai seguir o aprendizado que ele teve. E aí? Conversar. Estabelecer ali entre as pessoas aquilo que você gostaria que acontecesse na relação interpessoal com as pessoas. Só que o tal do brasileiro, o tal do ser humano, hoje em dia não comunica, não sabe conversar. A gente sabe brigar. Para brigar a gente é bom, né? Ofende, xinga, briga, maltrata, faz, né? Um monte de coisa. Só que na hora de combinar as coisas, estabelecer combinados e tentar ir ali cumprindo devagarzinho e tal, ninguém quer. Ninguém quer. E aí nesse ponto, eu preciso saber controlar a mim mesmo. É autocontrole. Uma forma de eu controlar o ódio que eu sinto, eu tenho que saber me controlar. Primeiro de tudo, me auto-observar, saber o elemento que eu estou ali. Nossa, a pessoa fez um ato de traição comigo. Ela fez algo ali que me traiu. Tá, beleza. Ela tem esse direito? Tem. Pior que tem. Mesmo a gente combinando, ela pode escolher mudar de opinião. Você vai fazer o quê? Obrigar? Não. Se ela mudou de opinião, rompa o relacionamento. Beleza, vai lá, segue sua vida. Você continua sendo a mesma pessoa, só que quem mudou de opinião foi a outra pessoa. Aí a gente faz o quê? Simbiose. A gente mistura tanto a gente com o outro, que se o outro muda, se o outro tem uma atitude que me afeta, eu me acho sem valor. Não, se a pessoa está sendo fiel a mim é porque eu tenho, nossa, um valorzão. Você vai continuar tendo seu valor sempre. Continuar tendo seu valor sempre. Tem gente que pega, que escolhe viver tratando joia rara como se fosse bijuteria. Você vai fazer o quê? É a escolha da pessoa. A distorção cognitiva está dentro da cabeça da pessoa e não no objeto. Entende? Você continua tendo o seu valor. Se você não muda aquilo que você é com caráter, com valores tal, a outra pessoa traindo você não invalida, não transforma negativamente você numa pessoa pior. Isso não acontece. O que acontece é a outra pessoa mudar a percepção dela. Isso é ela, entendeu? É ela. Ah, mas eu tive umas atitudes mesmo, que eu briguei, eu desequilibrei. Normal, todo ser humano tem isso. Mas você continua sendo alguém que está do lado, você continua sendo alguém que é conselheiro, você continua sendo alguém parceiro, parceira, fiel, etc, etc. Eu preciso entender de que o outro tem o direito de mudar de opinião e tomar as escolhas, fazer as escolhas que ela quiser. Tá tudo certo com isso. Só que aí eu tenho que tomar a minha decisão e não misturar o meu valor com a atitude que o outro teve para comigo. O outro me traiu, isso me torna alguém pior do que a outra pessoa? Não. Me torna alguém ruim? Não. Não torna. Precisa entender isso. E aí o que eu vou fazendo? Deixando de sentir ódio da pessoa. Né? Nossa, eu sinto ódio por quê? Porque ela nunca deveria ter me abandonado. Isso é tirania. Não é assim que as coisas funcionam. Não é. E aí quando eu entendo, eu dou o direito do outro ser livre de verdade, eu paro de sentir ódio.
eu paro de sentir ódio. Eu aprendo que eu não tenho direito de tiranizar ninguém. Vai ser ruim? Vai ser ruim. Queria tanto que a pessoa ficasse comigo, mas fazer o quê? Fazer o quê? Né? E aí eu paro de sentir ódio. Então eu transformo tudo que eu fiz para a pessoa em presentes. Assista a live de perdão que você vai entender o que eu estou falando. E sigo minha vida. É o mesmo caso, Adriano. Deixa eu voltar aqui. Como você fez uma pergunta, eu vou voltar agora nas perguntas, tá? Encerrando a live, que eu tenho 15 minutos. Enquanto vocês vão fazendo mais perguntas, deixa aí eu voltar nos comentários aqui, que eu gostei de gente comentando aqui. A Adriana falou, eu tentei de tudo, conversa, até pedir desculpas, se porventura eu a tinha ofendido, nada adiantou, ela verdadeiramente me trata mal e tenta fazer com que as outras ajam da mesma forma. Aí já é alguém que está com, se realmente isso acontece recorrentemente, né, é alguém que está com intencionalidade de te prejudicar. Isso aí merece limite, né? Ela não tem o direito de fazer isso. Está na lista dos direitos humanos lá. Tem que existir o perdão, é verdade. Perdoar o próximo acima de tudo é qualquer coisa confiar em Deus, é verdade. Eu não concordo com aquela frase que quem perdoa é Deus, tá, gente? A gente também tem que exercitar o perdão. Procurar mudar o seu lado interior, perdoar sempre. Outra pessoa tinha ódio do mundo e descontava em quem está perto. Exatamente, acontece muito isso, né? A pessoa sente ódio de alguma coisa lá e tal e acaba descontando em pessoas mais fracas. Isso acontece, infelizmente. Ô Marcelo, seja bem-vindo, igual que eu vi que você veio. Tiana, Marcos, Adriana, José Francisco, obrigado pela presença. Nayan, seja bem-vindo. Michele, Adriana, Betânia. Então vamos lá, a Adriana fez um comentário aqui, ó. E quando nos enganam, mentem para nós? Adriana, eu fiz umas stories hoje falando sobre mentira, né? E a revista é super interessante, mesmo que ela tenha um viés político, um viés de pensamento, né? Que é muito evolucionista e tal, enfim, olha muito pelo lado biológico darwinista do ser humano. Ele trouxe um pensamento interessante. Ele fala o seguinte, de que os seres humanos mentem, os macacos mentem, os insetos mentem, gaviões mentem, aves mentem, enfim, animais mentem, né? Eles dissimulam, criam lá camuflagens, camaleão, né? Enfim, ele narra lá uma série de coisas nessa matéria dizendo isso, que é um comportamento que prepara o ser humano para evitar problemas, vamos colocar assim. Então dissimula alguém que usa da simulação para se proteger de um perigo de sobrevivência, né? Por exemplo, se você estiver lá sendo ameaçada de morte, né? Sei lá, alguém chega lá na sua casa, aí você se esconde, aí a pessoa fala assim, tem alguém aqui? Você vai falar assim, tem, tô aqui, ó. Você vai ser verdadeira? Você vai mentir nesse contexto, porque está envolvendo o quê? Você tem que dissimular para você manter a sua vida, né? Então, o que é maior? É a sua vida, não é a mentira, não é falar a verdade. Manter a sua vida é mais importante do que você falar a verdade nesse contexto. Agora, quando as pessoas mentem por qualquer motivo, o texto trazia a seguinte reflexão. Todo mentiroso, ele sofre consequências. Tá lá nos meus stories, depois você dá uma olhada lá. A consequência, ela entra dentro do isolamento social e, consequentemente, quando a pessoa ela começa a ser isolada socialmente por ser mentirosa, ela passa a sofrer muito, socialmente falando. Ela fica triste, ela tem lá os problemas e tal. Se ela tivesse na época das cavernas, ela seria facilmente predada por predadores, porque quem não vive em bando, o predador vai lá e come, né? E socialmente falando, aquela pessoa vai ter a reputação dela na nossa sociedade pós-moderna, vai ter a reputação dela manchada, as pessoas não vão confiar, ela vai ter uma série de limitações de acesso a coisas porque ela não é digna de confiança. Então, eu tenho que me preocupar com quem é mentiroso? Não tem. Porque a pessoa mentirosa, ela cava a própria cova sem perceber. Para analisar um pouquinho, vamos olhar para a sociedade. De todas as pessoas, desde quando a gente era mais novinho, que mentiram e que a gente descobriu e que tinha provas no contexto político, no contexto artístico, por exemplo, né? Quando a gente descobre que algo é realmente mentiroso, como é que essa pessoa se mantém na vida depois? Essa pessoa se mantém no nível do sucesso?
ela fica sempre fazendo sucesso com base na mentira, a pessoa sempre declina, ela sempre tem o declínio. A mentira, ela conduz naturalmente o ser humano para sofrer as consequências naturais. Por quê? Ninguém gosta de ser enganado. Por algum motivo, eu acho que isso tem um viés religioso, claro, né? Mas nós vivemos dentro de um critério realista. Por exemplo, mesmo que algumas coisas que a gente sabe que existem, elas tenham sido criadas por ser humano. Por exemplo, se alguém fala assim, Adriana, você, sei lá, você não, o celular que você usa, ele não funciona do jeito que você acha. São extraterrestres que fazem a comunicação do celular que você usa, sabia? Não tem nada de ondas eletromagnéticas e tal, essas coisas é invenção do ser humano. Aí você vai ficar assim, né? Poxa, peraí, existem meios de se provar que não tem nada de ET, né? Todo mundo usa celular. Existem pesquisas que provam que existem ondas eletromagnéticas e tal que faz essa comunicação acontecer. Então, facilmente você descobre que aquela pessoa está meio fora da casinha. E aí, quando você tenta ser enganada, você se afasta daquela pessoa. E aquela pessoa sofre a consequência. Então, naturalmente, a pessoa mentirosa, ela vai viver a consequência da mentira. E você não tem que fazer nada. Só que, como nós seres humanos somos apressados, o que a gente quer? Que a pessoa seja punida naquele dia, naquele momento que ela mentiu. E isso venha com o tempo. Eu não preciso fazer nada. Se você tem pressa, problema seu, né? Se quiser utilizar de outros meios para isso, né? Cada um faz aquilo que avalia que é o melhor para a sua própria vida. Só que naturalmente isso acontece. Você não precisa fazer nada. A pessoa cava a própria cova, cai dentro e se enterra lá. Sozinha. Sozinha. É isso que você tem que pensar, né? É digna de ódio? Talvez, para você se manter longe dela, né? Mentira é um valor que a gente tem que ter ódio dele. Tem que ter ódio dele. Isso não é benéfico para ninguém. Para ninguém. E a sociedade se pauta, se baseia na confirmação de informações, né? Todo mundo sabe que celular existe. Há 50 anos atrás, se alguém falasse, não, vai existir um aparelho chamado celular, o povo ia rir dele, né? Só que como é que a gente sabe que isso é verdade, que celular existe? Porque todo mundo tem. É constatável pelos critérios de observação empírica, né? Que uma coisa é isso mesmo, né? Pois é. E aí, quando isso acontece, ele não vai ter relacionamento duradouro, porque ele vai tender a repetir, né, assim, esse padrão de mentir para os outros, né? Seja para você, ou para outras mulheres, para outras pessoas. O mentiroso é sempre mentiroso, então ele sempre vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde ele vai sofrer graves situações de problemas por conta disso. Pessoal, vocês têm dúvidas? Pergunta aí para mim. Faz pergunta aí. Eu acho legal. Deixa eu repetir os recadinhos do começo. Gente, quarta-feira temos... quarta-feira é hoje. Sexta-feira temos live. Vai ser a live da virtude. O que é o amor? Como é que a gente pratica o amor? Né? Como é que é isso? É bom, não é? Como é que é? Né? E domingo vai ter a live da crítica. Xingar para estimular? O que vocês acham disso? Né? É importante? É necessário? Ajuda? Atrapalha? Por que os técnicos de esporte só incentivam os jogadores xingando? Como é que é isso, né? Ajuda? Atrapalha? Como é que é? O Marcelo perguntando. Quando você não suporta nem olhar na cara da pessoa, um colega de trabalho, mas precisa conviver com ela mais algum tempo. Aquele ranço. Pois é, Marcelo. Eu não vou saber dizer com precisão se foi antes ou depois da sua entrada, mas eu comentei isso por alto. Tá mais no começo da live. Tem a ver com os aspectos subjetivos que eu dou para o comportamento daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa que tenha alguma... Você pode estar observando o comportamento dela, classificando o comportamento dela como sendo algo digno de repúdio, e você sente ranço dela porque você vê que o comportamento que você odeia, que você repudia, está na pessoa. Aí você vê a pessoa e fala, ei, nossa senhora, né? Aí tem isso.
Relaxa, relaxa, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, assim, a explicação completa, porque eu tenho só 5 minutos agora, a explicação completa tá mais antes da live. Eu sugiro você dar uma revisada, né? Para você ver lá tudo certinho. E aí você vai entender com mais detalhes. Eu aprofundei bastante para te dar mais esclarecimentos, tá? Mas eu acho que em geral seria mais ou menos isso. Você vê a pessoa, existe um comportamento que você repudia, a pessoa faz esse comportamento e você sente ranço dela. Então você tem que aprender a lidar com essa escolha que a pessoa está tendo de praticar esse comportamento. E essa pessoa, de uma certa forma, pode ter esse direito? Pode ter esse direito, desde que não atrapalhe sua vida, né? Não te traga prejuízos, etc, etc. E a gente tem que aprender a conviver com gente assim, né? Que tem uma série de atitudes talvez antiéticas e coisas nesse sentido, né? Enfim, a gente tem que conviver com gente assim, a gente tem que saber lidar com isso, tá? Pessoal, eu vou ter só 5 minutos de live para ela não ficar muito extensa. Quero convidar vocês para estar presente na live da Virtude, que eu vou falar sobre amor, né? Mas não é só amor, paixão, esse amor não, né? Vou falar amor de forma geral. Como é que ela surgiu na sociedade e tal. Fazer uma crítica, né, do domingo, xingar para estimular, vamos lá, vamos pensar sobre isso, né? E se você quiser acompanhar, todos os dias eu vou fazer reflexões de psicologia nos stories, para poder a gente pensando sobre esses comportamentos, que a gente precisa sempre saber lidar com isso, né? E aí é importante a gente saber ter esse critério, né, de como lidar com essas coisas e tal. Então, todos os dias vai ser um momento terapêutico curto, que a gente tem que reservar pra gente cuidar um pouquinho de si, tá? Sempre às 21 horas. Então, fica presente aí pra gente conseguir trocar ideias. Quanto mais interação, mais eu vou tendo sugestões e vou pensando coisas. Eu gosto disso, de ser estimulado, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau!